Olá, aqui é o professor de Filosofia Rafael para mais um vídeo do canal Horus em Foco. Hoje eu tenho assim um anseio muito grande que o que vai ser discutido no tema de hoje é algo muito interessante para a gente conseguir fazer uma leitura da nossa sociedade atual, da nossa política, não só no Brasil, mas no mundo, de um modo geral, tá? Eu vou estar tentando explicar alguns conceitos, mas é uma visão também muito particular minha, baseado naquilo que eu estudei, baseado, inclusive, essas ideias que eu vou estar abordando e o texto que eu vou estar lendo, ele vai sair em poucos dias aí numa publicação e depois eu posso até divulgar esse material para quem tiver interesse. Vai ser um material muito rico, não vou falar sobre ele diretamente agora, mas vou falar sobre o conceito, sobre o que é, talvez, né, uma democracia, mas de verdade a minha atitude hoje é denunciar a farsa da democracia. Então acho que é um tema muito polêmico, acredito que quem tiver oportunidade e tem interesse de debater esse tema, eu tenho certeza que eu trarei aqui muitas informações que serão úteis para as pessoas que querem aprofundar aí o debate sobre a democracia, que é um tema sempre falado, mas nem sempre compreendido da forma que deveria, né? Então, antes de iniciar, gostaria novamente sempre de pedir que vocês possam curtir as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no TikTok também, e aqui no YouTube, que na verdade é o canal. Então, aqui é onde eu publico os vídeos mais longos. Vou estar procurando fazer agora playlists aí mais curtas, para não ficar tão prolongado aí o vídeo e que você possa assistir por partes, tá? Para ficar mais fácil. Então, Horus em Foco, estamos no YouTube, estamos também dessa forma, Horus em Foco, no TikTok e no Instagram. E só no Facebook que está Horus. E aí, de vez em quando, eu faço ali algumas publicações, alguns cortes desses vídeos maiores também eu insiro lá, tá? Eu já tenho um material lá que você pode estar visitando, compartilhando, se você entender que o debate lá, que o tema lá abordado é interessante. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a democracia. Eu vou estar lendo o texto, e aí, de acordo com aquilo que eu for estar citando nesse texto que eu desenvolvi, eu vou pontuar, né, alguns conceitos, alguns autores, para depois, se alguém quiser aprofundar, eu não vou estar citando diretamente algumas obras aqui, né, mas vou citar os autores que, em alguns momentos, nos ajuda a entender esse debate. Não todos, alguns que eu conheço, alguns que eu me lembrar também, mas o foco vai ser o texto que eu desenvolvi, que ele é uma síntese também daquilo que eu captei na análise desses temas, desses livros, e assim por diante, né? Nessas pesquisas que já há um bom tempo eu faço, né? Por ser professor, por ter formação aí em filosofia, em teologia, né, em história. Então isso me ajuda a ter ali alguns argumentos para tratar esse debate. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou estar lendo o texto aqui e vou comentar. Numa democracia, tal e qual seu conceito concebe, dentro da sua filosofia liberal, não deveria, por si só,
ter como critério ser inclusiva com a diversidade, porque ela já teria como política pública elementar contemplar todos os grupos sociais, étnicos e classistas desde a sua origem, garantido pelo Estado ter os direitos inalienáveis, imprescritíveis e essenciais aos cidadãos, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, de tal forma que aqueles que possuem a vida devem ser protegidos e ter possibilidades de desenvolvê-la em todos os seus âmbitos, de serem livres, exercerem sua liberdade de ser, de ir e vir, de opinião, de formação, para citar alguns exemplos. E, principalmente, todos, sem exceção, deveriam ter garantido o seu direito de aquisição à propriedade privada, sendo esse último o qual, sem ele ser garantido e efetivado, todos os demais direitos tornam-se praticamente nulos. Então vamos lá. Algumas pessoas já estão familiarizadas com esses conceitos que eu trago aqui, filosofia liberal, democracia, política pública, inclusão, diversidade, né, direitos. Algumas pessoas estão acostumadas a isso, outras não, né? Então eu vou tentar fazer aqui a minha abordagem de uma forma que ela possa contemplar as pessoas que estão um pouco mais acostumadas com esse debate e as pessoas também que são leigas, tá? Então vou procurar ser o mais didático possível, tá bom? Eu li o primeiro parágrafo e aí eu vou tentar comentá-lo agora, e aí eu vou estar lendo algumas partes, retomando algumas partes e comentando para que você possa entender aqui o que está se propondo. Então, primeira questão, numa democracia, tal e qual seu conceito concebe, dentro da sua filosofia liberal, não deveria por si só ter como critério ser inclusiva com a diversidade. O que isso quer dizer? Se você tiver a oportunidade de estudar o conceito de democracia, basicamente, ele surge na Grécia Antiga, com a junção de dois termos, demos, que em grego significa povo, e kracia, que pode ser traduzida como poder, governo, né, do povo, tá? Então, basicamente, no conceito de democracia, está a ideia de que quem deve governar, quem deve ter o poder é o povo, tá? E o povo, basicamente, seria não só o conjunto de pessoas, num sentido mais simplista, o que é o povo? Você tem ali um Estado que ele é soberano, ou seja, naquele território, aquele Estado, ele estabelece as leis, ele vai ter uma população que pertence àquele Estado, àquele território, ele vai ter uma delimitação, e as pessoas que estão ali vão ter direitos, né, deveres, enfim. Basicamente, o povo está associado a um território que lhe pertence por essência. Dentro desse território, esse povo não deveria ser apenas a quantidade de pessoas que moram naquele lugar, ou seja, os habitantes que pertencem ali àquele povoado. Mas o povo também não é, então, nesse sentido, só a população que compõe aquele espaço. O povo é um conceito político. O povo é as pessoas que têm consciência dos seus direitos e dos seus deveres, que têm consciência de classe, que têm consciência de como saber votar, de como funciona o sistema político, o sistema financeiro, né? O povo é aquele que tem conhecimento político,
tá? Conhecimento de como funciona, de fato, o sistema. Basicamente é isso. Nesse sentido, por isso que eu gosto de colocar essa distinção. Nem todo mundo é povo. Porque tem pessoas que fazem parte da população, mas não têm consciência política. Não entende exatamente como é que funciona o sistema. E muitas vezes são pessoas, inclusive, que são alienadas. O que é alienação nesse sentido? Alienação é um conceito basicamente marxista que está associado a uma relação do trabalhador com o seu trabalho. Então, no primeiro momento, o alienado é aquele que produz algo, mas ele não tem consciência do que ele produz e ele também não se apropria daquilo que ele produz. É como se fosse uma pessoa que trabalha, vou dar um exemplo aqui bem chocante, um funcionário que trabalha na empresa Ferrari e ele constrói, ele faz parte ali do processo de construção da Ferrari, só que ele não tem acesso, condições de adquirir a Ferrari. Isso é alienação. Então, o que você produz, você não adquire. Você não tem como ter acesso, meios de acessar esse produto. Então, esse é o primeiro momento de alienação. Só que nesse caso que eu estou colocando aqui, é alienação política, alienação mental, de conhecimento político, que muitas vezes, inclusive, o alienado é aquele que tem uma leitura do sistema, só que é uma leitura falsa. É uma narrativa que foi construída e implantada na cabeça dele, de forma que ele acredita em coisas que não são reais. Mas faz um sentido, tem uma lógica. Como ele está sendo manipulado, alienado, ele acredita naquela versão, mas na verdade aquela versão ela é falsa. Então, para ser povo, você não pode ser alienado politicamente. Você precisa ter conhecimento de fato de como o sistema funciona. E aí eu já vou colocar uma questão aqui para vocês. Pode parecer preconceituosa, pode parecer radical, mas eu diria que praticamente em todos os lugares do mundo, a maioria da população é alienada, não é povo. São pessoas manipuladas, enganadas, que acreditam em coisas que não têm base, não têm fundamentação, são irreais, mas são as coisas que fizeram essas pessoas acreditarem, né? Que fizeram com que elas, exatamente por não ter ali um senso crítico aguçado, muitas vezes por não ter um bom conhecimento, não ter tempo de ter ali um bom conhecimento, porque isso é importante, né? Tempo é dinheiro e tempo também é conhecimento. Às vezes, se você não tiver tempo de ter conhecimento, você não vai ter conhecimento. Porque você, às vezes, só vive para trabalhar e não vive para construir um saber, né? Então, as pessoas que estão nessa condição, elas não são povo, tá? Elas fazem parte da população, mas elas não são povo porque elas não têm consciência política, tá? Dado essa questão, a gente está falando de uma democracia, de um conceito de democracia, e eu citei a Grécia, tá? Mas a democracia que nós estamos falando aqui, nesse sentido, é a democracia liberal. A democracia liberal é a democracia que está pautada numa concepção ideológica, filosófica, de uma corrente chamada liberalismo, que um dos seus principais idealizadores é um cara, um filósofo inglês chamado John Locke, tá? Então o John Locke basicamente é o cara que cunha a filosofia liberal, ou é basicamente atribuída a ele, ao seu pensamento, as ideias liberais. Só que o pensamento de John Locke, o que ele defende como liberalismo, ou como teoria liberal, ou como democracia, e aquilo que de fato o liberalismo, o capitalismo apresenta, porque o capitalismo? Porque o capitalismo se diz liberal.
o capitalismo se diz uma democracia. Mas que democracia? Liberal. Só que segundo a democracia liberal, né, todas as pessoas que compõem a sociedade deveriam ter os seus mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Por isso que eu coloco aqui, eu vou desenvolver, né, aqui que uma democracia de verdade, liberal, não estou falando de democracia comunista, se é que é possível, né, uma democracia comunista, porque não necessariamente esses termos são concomitantes. Mas eu não estou falando de outros modelos de democracia. Estou falando da democracia capitalista. Pela lógica do que o capitalismo defende, todas as pessoas deveriam ter acesso à liberdade, à vida e à propriedade privada. Todas as pessoas. Então, todas as pessoas deveriam ser livres para ir e vir, para viajar, para escolher sua profissão, para escolher onde quer estudar, né? Todas as pessoas deveriam ter acesso à propriedade privada, poder comprar casas, poder comprar o seu, né, no caso, sei lá, seus objetos que lhe agradam. A casa é um elemento aqui mais forte de uma propriedade privada. Mas a gente pode pensar também que, por exemplo, um objeto, né, de luxo, também, uma vez que você tem uma documentação lhe pertence, poderia ser classificado aí como propriedade privada. Então as pessoas deveriam ter condições de comprar, né, de ter um salário, de ter um aporte financeiro que lhe desse acesso a esses bens, né? E a vida, que vida? Uma vida de qualidade, uma vida de verdade, não uma sobrevida. Aí eu pergunto para vocês, no capitalismo, quantas pessoas de fato têm esses direitos garantidos? Então, pela lógica intrínseca da própria filosofia liberal, todos os cidadãos, uma vez que você é cidadão, você deveria ter acesso a esses direitos. Ponto. Se você não tem acesso a esses direitos, sendo cidadão, significa que a democracia não funciona. Ela é uma farsa, porque ela não garante o seu bojo primordial, que é que todas as pessoas que compõem, que fazem parte dessa democracia, deveriam ter a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade, os seus direitos de vida, de liberdade e propriedade privada garantidos. Mas isso não acontece. Então, nesse sentido, olha só a farsa. Quando se fala de ter como critério ser inclusiva, ela já está traindo o conceito de democracia. Porque a democracia, por excelência, já deveria ser inclusiva por essência. Ela não deveria ter que incluir pessoas, cidadãos, grupos, porque todos que fazem parte da população ou do povo já estariam com seus direitos garantidos. Mas isso é uma mentira, porque só alguns nessa democracia têm de fato o seu direito garantido. Então, na prática, a democracia liberal, na prática, ela defende um discurso e o que ela oferece é uma coisa totalmente diferente do que ela defende. Porque os direitos elementares, básicos, para que a pessoa tenha uma vida minimamente digna, não é garantido a todas as pessoas que compõem essa sociedade. E digo mais, não é garantido a maioria, mas a minoria dessa população. Então esse é um ponto importante. Vamos lá. E aí eu continuo, né? Então, ela já teria como política pública elementar contemplar todos os grupos sociais, étnicos e classistas, desde a sua origem, garantida pelo Estado. Ou seja, né, todos os direitos que eu já citei aqui, que a população, que os grupos que compõem a sociedade, os negros, as mulheres, né, o pessoal da comunidade LGBT, os pobres, né,
Não importa que grupo você faça parte. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você, enfim. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu gênero, não deveria importar, né? A sua sexualidade, a sua classe social. O fato de você ser cidadão, você já deveria ter todos os direitos garantidos, tá? E aí a gente vai percebendo, inclusive, esses direitos são considerados pelo próprio John Locke inalienáveis e imprescritíveis, tá? O que significa isso? Esses direitos, eles não podem ser alienados, ou seja, o indivíduo, ele não pode não ter esse direito garantido, isso que significa ser inalienável, a não ser que ele faça alguma coisa para perder pela lei parte desses direitos. Então, se ele é um criminoso, ele pode perder, por exemplo, o direito à liberdade, mas só depois que ele cometer o crime. Se ele não cometeu o crime, ele não pode ter o seu direito tolhido. Isso é contraditório, né? Totalmente contraditório. Então, esse direito deveria ser inalienável e imprescritível, ou seja, é um direito que pode passar o tempo que for, a quantidade de anos que for, ele vai ter do seu nascimento, do seu desenvolvimento à sua morte, esse direito garantido. Porque ele é imprescritível. Ele deve estar garantido na Constituição, que é a lei maior desse Estado, e está praticamente na maioria das constituições do mundo, na maioria das democracias, né? Só que na prática, ele não é atendido a todos os indivíduos na maioria dos lugares. Isso é fato, tá bom? Então, vamos lá para o próximo parágrafo, que vai dar continuidade a essa discussão.